Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tato Paulino. Imagine, irmão, que você se encontre com um irmão, com uma irmã da igreja, e ela chegue em você e fale assim: olha, eu estou quase me desviando, porque eu não aguento mais viver na igreja, servir ao Senhor, buscar a santidade, e eu vejo que as pessoas que não buscam a Deus, que não creem em Cristo como Senhor e Salvador, que não temem a Deus, estão cada vez mais prosperando, crescendo. Lá no meu emprego mesmo tem uma pessoa que nem crê em Deus e ela sempre está melhorando o seu salário, subindo de cargo, enquanto eu que sirvo a Deus fico sempre na mesma. Então, sabe, eu estou cansado, eu acho que eu não vou mais servir a Deus. Irmãos, isso que parece um assunto muito recente, na verdade, é muito, mas muito mais antigo do que vocês pensam. Existe um salmo, o Salmo 73, que se dá o nome de Salmo de Asaf, em que Asaf, que não era um crente novo, então as pessoas não poderiam dizer para ele: você tá agindo assim porque é novo ainda, não tem muita experiência. Não, Asaf, ele era o líder do coral dos músicos do templo de Davi. Então ele era um servo de Deus, uma pessoa que buscava a Deus, mas em que houve um tempo, por ele ver a prosperidade dos ímpios, ele começou a questionar sua vida com Deus. Eu vou citar alguns versículos do Salmo 73 para os irmãos entenderem o que ele passava. Salmo 73, versículo 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, diz Asaf, os meus pés quase tropeçaram, e por pouco não escorreguei. Isto é, quase que ele se desvia, quase que ele se afasta dos caminhos do Senhor. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Olha que interessante, a historinha que eu contei no começo tem muito a ver com isso. Aí ele começa a retratar o que ele via nos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Então, o que ele estava vendo aqui? Que os ímpios tinham dinheiro, tinham tudo o que queriam e parece que não passavam por sofrimento. Seria a mesma coisa hoje, você que serve a Deus, que busca o Senhor, que infelizmente não tem um convênio médico e tem que passar pelo posto de saúde, ou tem que passar pelo SUS, pegar aquelas filas, enquanto aquele que não teme a Deus tem os melhores planos médicos. Você pode até ficar chateado com isso, e esse camarada ficou. Parece que esses caras nunca ficam doentes, parece que está tudo bem com eles. E olha que diz ainda o versículo 12. Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentando suas riquezas. Então aqui, Asaf ele tem uma visão de maneira até errada dessas pessoas que não servem a Deus. Parecem que elas se dão melhor nessa vida do que os que servem a Deus. E isso foi mexendo tanto com ele, que tem uma hora que ele fala que parece que foi inútil servir a Deus. Olha o que diz o versículo 13. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. O que ele está dizendo aqui? Tudo que eu fiz até agora parece que não tem utilidade nenhuma. Porque por mais que eu busque a santidade, por mais que eu busque estar diante de Deus, as coisas não dão certo. E para aqueles que não buscam, parece que sempre dá. Mas chega um ponto, irmãos, em que ele mesmo relata que Deus lhe abriu os olhos quanto a isso que ele pensava acontecer. Deus lhe mostra o que acontece no final com esses que não servem a Deus. Olha o versículo 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Irmãos, é difícil mesmo. Não tente entender essas coisas, senão você vai entrar em parafuso. Até que entrei no santuário de Deus, isto é, na presença do Senhor. E então
compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Aqui, Asaf, ele agora entra na presença do Senhor, como você e eu podemos entrar na presença do Senhor a qualquer momento, pois aqui ele diz que entrei no santuário do Senhor, pois é ali que ele podia entrar na presença de Deus. Agora nós temos livre acesso ao Senhor, a Deus, através do sangue derramado de Jesus Cristo naquela cruz. O véu foi rasgado. Nós podemos agora entrar a qualquer hora na presença de Deus. Então, quando ele entra na presença de Deus, ele entende o final dos ímpios. Ele entende que tudo aquilo que eles estão passando agora, tudo aquilo que parece bom, de repente vai desaparecer como um sonho. Eles vão ser tomados de pavor. Asaf não está dizendo aqui que nós devemos torcer para que isso aconteça com o ímpio e se alegrar quando isso acontecer. Não é isso. O que Asaf está querendo dizer aqui é para você ver o quanto você é diferente para Deus. Deus te trata dessa maneira porque Ele quer o seu melhor. Você nunca vai ser tomado de surpresa, porque Deus sempre vai lhe mostrar a direção. O mais interessante, irmãos, é quando ele começa a se render realmente a Deus e mostra que ele, agindo daquela forma, tendo inveja dos ímpios, tendo inveja daqueles que não criam em Deus, estava quase agindo como um animal. Olha o que ele diz no versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado, amargurado por quê? Por essa situação que ele imaginava. E no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Irmãos, quantas vezes nós não agimos assim diante de Deus? Nós não somos ignorantes e insensatos diante do nosso Criador. Quantas vezes nós achamos que a nossa vontade tem que ser feita e não a dele? Muitas vezes, infelizmente. E ele continua: minha atitude para contigo, para Deus, era de um animal irracional. É isso que acontece conosco muitas vezes. Parece que nós perdemos o raciocínio, parece que nós perdemos a inteligência, parece que nós perdemos aquela sabedoria que Deus nos deu para compreender a sua vontade e agimos como um animal. Agimos apenas por instinto e por sentimentos. Será que quando agimos assim, Deus vem nos castigar? Será que quando agimos assim, Deus dá as costas para nós? Olha a surpresa agora. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustenta. Quem toma a mão? Deus. Deus, ele vem e te toma pela tua mão e fala assim: para de agir assim. Sou eu que te sustento, sou eu que te oriento. E ele continua: tu me diriges com teu conselho e depois me receberá na glória. Tu me diriges com teu conselho. Então, olha que interessante, irmãos. Asaf diz aqui que ele quase se desviou por inveja dos ímpios. Depois, quando ele entra na presença de Deus, Deus lhe mostra o fim daquelas pessoas e o quanto ele era diferente para Deus nisso. Mas Deus, apesar de ele agir como um ignorante diante do Senhor, como um animal irracional, mesmo assim, o próprio Deus o toma pela mão e o dirige até levá-lo em glória. Irmãos, esse é o nosso Deus. Embora muitas vezes nós quase nos desviemos porque achamos que Deus é injusto conosco, quando algumas pessoas que não creem nele estão melhor no meu trabalho, estão melhor na minha escola, têm casamentos melhores que o meu, nós achamos que tem alguma coisa errada nisso? Irmãos, reflitam nessa passagem do Salmo 73. Deus tem o melhor para você. Lembre-se do que Deus já fez por você, do que Ele está fazendo e do que Ele vai fazer quando recebê-lo na glória.
Não tenha inveja dos ímpios, não tenha inveja daqueles que não creem em Deus. E, se possível, em vez de ter inveja, procure conversar com eles sobre Jesus, procure falar sobre Deus com eles. E quem sabe, eles também saírem desse mundo fictício de felicidade que eles vivem, para ter a verdadeira felicidade que é estar em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Se gostaram, irmãos, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem novos vídeos do canal Tato Paulino. Não se esqueçam de compartilhar e curtir o vídeo. Deus os abençoe.